a ficar nervoso, sabe por quê? Porque não falta motivo. O programa do governo para baratear os preços de novos carros até R$120 mil foi publicado no Diário Oficial da União com a inclusão de caminhões e ônibus. Para o comprador de automóveis de passeio, o valor vai variar de R$2 mil a R$8 mil. Já para ônibus e caminhões, a variação será entre R$33.600 e R$99.400. Nos primeiros 15 dias, a venda dos carros ficará exclusiva e somente para pessoas físicas. Depois disso, as empresas também poderão adquirir esses veículos. Em relação aos ônibus e caminhões, os beneficiários terão que tirar de circulação os automóveis com mais de 20 anos, que irão para reciclagem. Os descontos serão concedidos até que as demandas cheguem a um limite. 300 milhões para ônibus, 500 milhões para carros e 700 milhões para caminhões. Para bancar o programa, o governo vai antecipar cobrança de impostos federais sobre o diesel, que ficaria, né, contaria com o diesel ele estava já com uma isenção, ele já estava barateado até o fim do ano, mas agora acabou. Em 90 dias serão cobrados 11 centavos em tributos por litro de diesel dos 35 que haviam sido desonerados. Com isso, serão arrecadados 1 bilhão e 500 milhões integralmente direcionados a esse pacote. Aspas, isso vai estimular a concorrência entre as montadoras para que elas disputem o mercado, porque elas também vão dar desconto do próprio orçamento privado. Fecho aspas. Daniel José não está se aguentando aqui, já vou passar para ele. Por que tanto riso? Tem muito palhaço no salão, Daniel? Pô, tá cheio de palhaço, Pavinato. Boa tarde a todos os colegas da mesa, a todos nossos ouvintes, quem está assistindo a gente aqui na Jovem Pan. Olha, a questão é muito simples. Eu não consigo ver um programa que define tão bem o que eu acredito ser a burrice. Porque eu tive um chefe, uns anos atrás, que me dizia, tudo bem você errar a primeira vez que você faz uma coisa. Agora, você pode ser considerado burro quando você erra repetidas vezes a mesma coisa. E é exatamente isso que esse programa leva a cabo. Então, vamos voltar um pouco atrás. Lá no governo Dilma, quando ela criou um programa de subsídio para o financiamento de compra de caminhões. O que aconteceu? Muito mais gente comprou caminhões virou o maior ativo de muitas famílias. Essas pessoas que compraram esses caminhões passaram a trabalhar com frete, muito mais pessoas ofertando frete. O que faz acontecer? As empresas começam a pagar menos por cada frete, porque tem muito mais gente disposta a fazer aquele transporte e, no final de contas, ele se vê pagando diesel, ele se vê pagando as prestações daquele caminhão que é caro, que é um ativo imóvel muito custoso para muitas famílias, ele não faz bem as contas dele de manutenção daquele caminhão e por aí vai. E o que acontece? Qualquer consequência? Colapsa o mercado de frete por conta do aumento de combustíveis, que coincidiu e culminou em 2018 na greve dos caminhoneiros. Esse programa do governo cria as mesmas condições, ou seja, ele facilita a compra do caminhão, fazendo com que mais pessoas entrem nesse mercado. Por consequência, as pessoas que fazem fretes vão ter margens menores e daqui a 90 dias ainda vai aumentar o preço do diesel. Ou seja, ele cria todo o contexto para colapsar o mercado de logística no Brasil. Então, é um programa muito burro, esse é só um dos efeitos. O segundo efeito que eu acredito que vale a pena mencionar é que... Você vai olhar para o Alberto e vai falar, ai, que burrico. Não, dá vontade... zero pra ele. Aquele meme do Caetano Veloso que fala, nossa, meu, como esse programa, com essa política pública é burra. Vocês já viram aquele meme? É exatamente isso que o governo merecia ter como avaliação e análise. O segundo problema é que ele é um programa regressivo. Ou seja, você pega lá a dona Guiomar. Dona Guiomar tem 3 filhos. Felipe, o André e a Isabelle. A dona Guiomar trabalha ganhando um salário mínimo como faxineira em uma empresa. Aí ela faz bico de final de semana para vender bolo de formiga para conseguir complementar a renda e sobreviver. Ela paga imposto em tudo. Ela paga imposto quando ela compra o fermento do bolo, quando ela compra a farinha e por aí vai. Ela está pagando imposto. Aí, se você for ver o caminho desse dinheiro de imposto que ela está pagando, aonde que isso vai parar? Vai parar num programa que é esse programa para facilitar a compra de carros. Quem que vai comprar carro? A dona Guiomar? Não é a dona Guiomar. É alguém que tem muito mais dinheiro que ela, porque a dona Guiomar nunca vai ter um carro. Ela vive num Brasil extremamente difícil.
onde ela luta pela sobrevivência. Agora, esse dinheiro dela, que ela pagou impostos, vai subsidiar a compra de um carro para um médico, para um advogado, enfim, para pessoas que não estão necessariamente... Você acha que o médico vai comprar o Fusca do Itamar agora? Não, mas ele pode comprar um carro de até 120 mil reais para a casa de campo dele, para ele poder se locomover ali. Então, assim, é exatamente isso. Campo. Esse pessoal do Novo é muito engraçado. Casa de campo. Eu não sou do Novo. Não me coloca Você no Novo. tem uma casa de campo. Ali no Boa Vista, da Vou pra Boa Vista. O carro pegou a estradinha de terra lá, pronto. Já foi carro popular, pedaço de carro popular. Agora, Pavi, tem um terceiro ponto que eu vou passar bem rápido. Vai ter uma lanchonete na beira de estrada, chama Motor aos Pedaços. Tipo isso. Que é o seguinte, o programa de subsídio automobilístico começou na década de 50 no Brasil. Nunca deu certo. O México é o maior produtor de carros da América Latina, é um dos maiores do mundo. Por quê? Porque ele produz todas as peças? Não. Ele simplesmente recebe as peças ao redor do mundo e monta aquele veículo lá no México. Então ele reduz as barreiras de importação de peças, porque cada carro popular tem pelo menos 70 mil peças. E ele monta isso lá no México e redistribui para vários outros mercados. Todos os carros são... Agora, aqui vai ter que ter o mínimo de componente nacional. Exata. É outra coisa que, assim, eu não consigo conceber o quão burro é esse programa, porque, mais uma vez, vai na contramão de como a indústria funciona no mundo aberto para o comércio internacional. A gente dobra a aposta numa coisa que não está funcionando, que faz com que os nossos carros sejam muito caros, de baixíssima qualidade, para supostamente preservar alguns empregos numa indústria que não se especializa. Mas a Dilma já ensinou, a gente não tem aposta. Quando a gente chega na aposta, a gente dobra a aposta. Ô, Muzá, você que também é da economia, né? É economista, não é comunista. Jamais. É economista. Nem perto. Nós temos aqui esse cenário pintado, essa desgraceira pintada. Porque assim, a gasolina tá cara, logo o etanol tá caro. Aí quem que vai comprar carro? 43,4% das famílias estão na pendura total, endividadas. Aí o carro popular não é pro cara que vai pra Boa Vista. Né? Chega assim, dá aí o meu Chevette. Tá, aqui o bolão de dinheiro. Hoje tá difícil achar carro popular, né? Cruzeiros. Mínimo são 80. Quero Chevette, pá. Quero o opalão da próxima vítima, pá. Comprar lá. Ele não vai. Quem vai que é o mais pobre. O mais pobre já está endividado, não vai conseguir crédito. Quando conseguir crédito, não vai conseguir pagar. Não conseguindo pagar, vão tomar a carteira de motorista. Ele já não vai conseguir pagar a gasolina, vai se endividar com gasolina, vai ficar sem carteira de motorista, depois vai perder o carro. Você vai aumentar o endividamento da família. E o diesel, né? O caminhão anda com o quê, Cristo? Anda com diesel. O Brasil não tem ferrovia, tudo escoado. Então vai aumentar alimento, tudo, vai aumentar tudo. A inflação vai explodir com isso aí. Isso aí não vai ser um jogo de soma zero. Não, olha, se for, vai ser um jogo, na melhor das hipóteses, um jogo de soma zero. Porque você vai baratear o caminhão, é uma cilada, Bino, mas vai aumentar o diesel. E aí? Mas é mais fácil que a soma fique mais caro para o povo. E fica mais caro para o povo, fica mais caro o frete. Aí vai aumentar a inflação. E o ônibus também, o ônibus vai a diesel. Então, o passe do povo vai ser o povo que vai pagar mais sempre. Que obra é essa que criaram? Primeiro, boa tarde. Eu fiz um vídeo hoje, inclusive antes de entrar aqui ao vivo lá no meu canal, falando justamente sobre isso, mostrando alguns dados, gráficos, números, comprovando esse tipo de burrice, usando a palavra como o Daniel aqui usou. Eu vou fazer só um adendo aqui, que na semana passada aqui no programa eu falei a mesma coisa, o Daniel não estava, que você mencionou agora, Daniel, sobre o fato de o que faz esse mesmo governo colocar programas que sabem que deu errado, sempre deu errado na história, vai continuar dando errado, protecionismo e subsídio dá errado, leva ao encarecimento, principalmente para a camada mais pobre da população. E aí você fala, o que fez esse governo colocar de novo esse tipo de programa no ar? A gente tem que pensar o seguinte... No ar não, na estrada, não é avião. No ar só o Lula coloca no ar, que ele quer um novo avião, né? É um novo avião. Exatamente. A indústria de aviação está trabalhando. Lula A gente fica pensando... Aliás, nem para isso ele presta, porque em vez de comprar da Embraer, não, que é um Airbus. Exatamente. Vai entender. Exatamente. Esse cara não presta. Nessa hora a indústria nacional fica... Essa área é indústria nacional... Para ele não, a cama tem que ter couro italiano. Porque o costume brasileiro não presta. O avião brasileiro não presta. Mas continua. A gente continua sempre no discurso, pô, mas
se a gente sabe que dá errado, por que ele faz? A questão é, eles querem realmente dar certo? Qual é o objetivo que esse governo tem? Possivelmente ajudar algum amigo, né? Mas tá claro isso. Assim, tá tão escancarado, como eu falei, tá tudo claro, gente. Não adianta a gente ficar discutindo, essa política é retrógrada, essa política econômica é falida, como todos nós sabemos. A questão é, qual é a ideia que eles têm? Eu acho que é mais difícil responder. Claro que tem. É claro que tem. Esse programa, como você falou, sendo super educado, no mínimo ele é burro. Não para de pé. E mais, você ainda tem uma arrecadação extra de uma sobra para eles terem $1,5 bilhão. O burro ainda é mais inteligente porque ele não precisa de gasolina. É verdade, é verdade. Porque no fundo, gente, eu acho que a base de tudo isso que você falou é, eles querem... O feno do burro só aumentou porque aumentou a base de eleitorado do Lula. É isso. Oferta e demanda, como o Emílio disse agora há pouco, que a gente está ouvindo, o Brasil tem bastante, né? Mas o ponto é, será que o Brasil quer continuar sendo eternamente o país da meia entrada? Não adianta esperar desses políticos que estão aí. A gente tem que entender, a população tem que entender as consequências disso no longo prazo, que somos nós que pagamos, mas principalmente a classe mais pobre, entender que os malefícios no médio e no longo prazo são muito maiores do que os benefícios no curto prazo. Isso faz com que eles tenham que gastar mais. Como você falou, se o diesel sobe e o Brasil tem uma malha rodoviária, uma malha de, como é que chama? De trem? Ferroviária. Uma malha ferroviária completamente deficitária e grande parte do transporte é feito por malha rodoviária que usa diesel, todos os produtos sairão mais caros, chegarão mais caros na ponta final. Que quem sofre mais com a inflação é a camada mais pobre. Então, esse programa, ele é completamente burro, ineficiente, ineficaz, quaisquer sejam os adjetivos que a gente queira qualificá-lo. E ele não para de pé. De novo, a gente vai tributar mais para fechar o rombo fiscal de um governo que tem no seu DNA ser muito mais gastão e gastar mais do que arrecada. O endividamento público brasileiro no médio e no longo prazo está contratado. E também como isso responde na economia lá na frente, inflação, que quem paga mais caro é o pobre. Não tem nada que o Congresso possa fazer para evitar isso, Bissoli? Claro que tem, Pavinato. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os colegas aqui, de cumprimentar a nossa audiência e só fazer um registro que você não tem que pedir desculpa pela sua fala do início. Aproveitando da sua inteligência, da sua capacidade de falar, falou por muitos que provavelmente o seguem, o assistem e se sentem representados na sua fala. Tem muita gente revoltada no chat, né? Diferente. Me xangando. Olha, você não quer ver esta bichona aqui apresentando? Vai ver o Bonner. Sai daqui, vai ver o Bonner. Não me encham a paciência. Diferente de ativismo barato e que não leva a nada, esse é o tipo esse é o tipo de fala inteligente e inclusiva. Parabéns e acho que você fez bem em fazer a sua posição aqui no início. Mas, cumprimentando a todos que nos acompanham, eu não somaria os argumentos já aqui trazidos do ponto de vista econômico. Quem sou eu para discutir com o Daniel, com o Musa, esses aspectos econômicos? Eu traria uma questão, como o Pavinato trouxe aqui em relação ao Congresso. Sabe o que tem no Congresso, Pavinato, que poderia ter resolvido a vida de tudo isso aqui muito antes e talvez nem precisasse disso? Se um governo sério que prometeu isentar de imposto de renda quem ganhasse até R$5 mil por mês, se um governo sério tivesse dado aumento real no salário mínimo e se um governo sério, acima de tudo, tivesse assumido no primeiro dia com um compromisso de um arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos que foi quebrado para manter benefícios, tivesse apresentado isso no primeiro mês de governo, um trabalho sério, e isso tivesse sido aprovado no Congresso Nacional nos 2 primeiros meses de trabalho, você teria hoje condição de, na reunião do Copom, ter baixado a taxa Selic. Porque ninguém vai comprar esses carros à vista. Quem tem dinheiro para comprar à vista esses carros nos preços que são aqui falados, 70, 80, 120 mil reais? Você vai ter servidor público fazendo taxa de crédito consignado em folha, você vai ter o cidadão que não tem dinheiro entrando em endividamento de parcelamento em banco, com uma taxa Selic como a gente tem hoje. Sabe quanto vai custar o seu carro de 60 mil reais? 100 mil reais no final do pagamento. Então ele está tirando de um lado, parecendo que é um programa bonito, e não faz a lição de casa no outro, que é manter uma taxa de juros do jeito que está mantida hoje. E não mantém porque o presidente do Banco Central é o malvado, é o bicho papão que quer atrapalhar o governo Lula. Não mantém porque é responsável. Não se abaixa a taxa de juros quando não se tem condição no país fiscal de fazer isso. Então o governo tinha que ter dado exemplo desde o primeiro dia. A inércia do governo, a incompetência do presidente Lula, do ministro Haddad e sua equipe em não apresentarem um arcabouço fiscal logo e decente para ser aprovado no Congresso, não possibilitaram uma baixa de juros que não precisaria sequer estar sendo feito esse programa que está sendo anunciado hoje, porque aquilo sim não seria política populista, aquilo seria política real para ajudar todos os setores da economia.
Só deixa eu fazer um adendo. Claro, concordo 100%. Adende. Concordo 100% com você, Bissoli. Só que tudo então que não foi é no prometido, 100%. É verdade. Bom ponto. Só muito que bom eu ponto. já tiro 100%. Muito bom ponto. Se ele tivesse cumprido, essas promessas que ele cumpriu não param de pé dentro do orçamento brasileiro. Então, se ele colocasse de pé o aumento real do salário mínimo, a faixa de R$5.000, a taxa de juros não poderia cair. Porque a curva de juros futuro precificaria que o rombo brasileiro seria muito maior e aí, naturalmente, o próprio mercado precifica. Opa, você quer emprestar para o Brasil? Somente é uma taxa de juros mais alta. Então, não adiantaria derrubar a Selic agora, porque a taxa de juros futura já estaria mais empinada do que ela empinou nos últimos meses, né? Então, é que ela não para de pé, esse tipo de coisa. A pipa do vovô não sobe mais? Mas ela não simplesmente não teria como cair a taxa de juros, porque o orçamento explodiria muito mais. E uma conta rápida aqui. Uma conta rápida é o seguinte: são 500 milhões de reais para subsidiar a compra de carros populares. Subsídios vão de 2 a 8 mil reais, segundo... Só de carro, né? Porque só tem carros ônibus populares. E caminhões, isso. Se você pegar um subsídio médio por carro de 5 mil reais, são 100 mil carros. 100 mil carros é 2 semanas de venda de carro popular. É 2 semanas de venda de carro popular no Brasil. Então é um programa que, assim, é muito mais até marketing do que, de fato, uma proposta de... Como tudo. Como que eu falei, qual é o real objetivo? Agora, é 2 semanas de venda. Agora, você veja bem, um Airbus A370 custa 80 milhões de dólares ou de reais? Quanto? Um Airbus A370. Bom, se for de dólares... Não nada disso. Se for de dólares, nós temos aí, vamos arredondar para cima, 400 milhões de reais. Isso. Né? Aí você fala, é um programa que vai custar 500 milhões de reais. Ou seja, você deixar de comprar este avião para ele ter uma... Não, mas ele viaja muito, pô. Fazer... Oi? Mas o Lula merece. Pô. E tem que ter espaço da Janja Tem que agora. ter. Pera aí que eu não estou ouvindo. Qual que é a informação, Mel? O avião custa o quê? 2 bilhões de reais? Então, porque se você está falando de 400 milhões Bom, de então, dólares... mas vamos chegar aqui para baixo, né? Vamos fingir que eu acho que é 80 tem que ter um 80 milhões de escritório novo dólares. pra Janja. Mas vamos lá, 400 mil... Parece 400 milhões de reais, Cris. Não, Mas esse programa diz que vai custar, para mais, vamos falar assim, esse programa vai custar o que vai custar esse avião novo que ele quer para passear com o Broto. Né? Que é um avião para passear com o Broto. E nós temos uma fila no Brasil de 438 mil famílias esperando o Bolsa Família. Ou seja, tem 2 milhões de brasileiros passando fome. É mais importante você fazer carro popular do que matar a fome de 2 milhões? É mais importante você ter um avião novo para passear com o Broto do que matar a fome de 2 milhões? Ou, mesmo tendo o avião... Você não precisaria ter se o preço é aumentar o diesel, porque aumentar o diesel aumenta a comida. Exatamente. E aí? Pressiona a inflação. Como é que o povo acredita neste homem ainda? Pois é. Uma boa tarde. Agora são, só deixa eu dizer a Claro. hora, Cris, porque agora são 14 horas e 33 minutos. Uma boa tarde, Pavinato, amigos da mesa e a todos que acompanham Linha de Frente. Essas são as idiosincrasias, as questões que marcam... Idiosincrasia, você está sendo educado, né? Idiotice. que marcam esse governo Lula, né, que já está completando 5 meses e cada dia vem com uma notícia pior que a outra. Você vê, né, esse número de 438 famílias que não receberam Bolsa Família, R$1.000 por família, já dá os 438 milhões, que dá os 500... Dá e sobra. Já dá e sobra. O teto é 750 do Bolsa Família. Pois é. Então você vê que realmente são coisas que passam totalmente do limite do que é aceitável. 2 pontos me chamaram a atenção. Um deles foi a fala do ministro Haddad dizendo que o governo, com isso, quando ele foi questionado se esse aumento do diesel não iria impactar na inflação, e a taxa de juros, elas estão nesse patamar justamente para conter a inflação. Ele disse que não, que o governo estava fazendo o seu serviço para não impactar na inflação de 2024. O que é muito inteligente. Ele traz a inflação para 2023 e, com isso, não impacta em 2024. É o grau de inteligência realmente do outro mundo.
E uma outra coisa que me chamou a atenção hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá, para quem é de São Paulo e está nos acompanhando, vai se lembrar disso. Para quem não é importante saber dessa informação. Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo. E uma coisa que Fernando Haddad fez pela cidade de São Paulo foi encher a cidade de faixas de bicicleta, faixas para uso exclusivo de bicicleta. Bom, não preciso dizer, para quem é de São Paulo sabe disso, gerou um caos ainda maior no trânsito de São Paulo, porque hoje em dia você tem lá uma faixa para o seu carro e uma outra faixa que não anda ninguém, que está a bicicleta e ninguém anda de bicicleta. Numa cidade como São Paulo, você consegue andar ali nos parques, num lugar ou outro. Mas você pega, põe teu laptop lá, você vai para Faria Lima com seu laptop na mochilinha, na ciclovia. Quanto tempo vai durar? Anda 20 quilômetros de um espaço para o outro, tudo na ciclovia. Então, é algo que fica lá paradinho, vermelhinho, ninguém passa. E eu fiquei olhando para a ciclofaixa hoje, eu fiquei pensando, eu me lembro Haddad defendendo que precisávamos de menos carros, precisava pensar no verde, que existia uma mudança na concepção de mundo. E agora o governo vem, ele é ministro da Fazenda e cria um programa que vai totalmente na contramão, para botar mais carro na rua, para aumentar o preço do diesel, para gerar demanda inflacionária. Totalmente absurdo. Você vê o que é um governo que não tem planejamento, não tem programa, faz ideias, o que dá na telha. Ah, vamos anunciar. Ah, não vamos anunciar mais porque não está pronto. Daí dá mais. O Desenrola que foi anunciado hoje, o Desenrola, ele foi anunciado em fevereiro. Ele só foi conseguir se concretizar hoje. Quer dizer, um governo que vai fazendo as coisas conforme dá na telha. E com uma coisa pior que a outra, e que se você somar tudo, acaba gerando uma total confusão que tem impacto na economia, para a sociedade, enfim, para todo o Brasil.